E no meio da conversa eu percebi que a pessoa estava confundindo aquilo que eu estava falando com uma outra técnica que para mim não tinha qualquer relação. Só que depois disso acontecer algumas vezes, eu resolvi me aprofundar mais no assunto. E para que você não se confunda, resolvi gravar esse vídeo falando de astrologia e constelação sistêmica, que são duas técnicas terapêuticas, mas que às vezes, como um fala de constelação e a astrologia está ligada a planetas, eu percebi que tem pessoas que acabam confundindo. E é muito importante que você saiba que elas são técnicas diferentes e que a forma como elas são tratadas no Brasil não é a mesma como acontece em outros lugares do mundo. A astrologia, por exemplo, pode ser utilizada para previsão de futuro, que não é a minha linha de trabalho, e pode ser utilizada também para autodesenvolvimento, para autoconhecimento. Quando você consegue entender quais características suas atraem determinados tipos de situações, você consegue mudar as suas atitudes e com isso mudar o resultado daquilo que acontece na sua vida. Por exemplo, eu posso ver no seu mapa, que é uma foto do céu no dia em que você nasceu, ou seja, a tendência com a qual você nasceu, e te mostrar que ali está me dizendo que você é uma pessoa completamente cética. E o que acontece com as pessoas que são muito racionais? A vida, naturalmente, para obrigá-las a ter um equilíbrio, faz com que situações muito diferentes, às vezes bastante complicadas, pode ser uma doença, pode ser questões que não têm solução, aparecem na vida dessa pessoa. Por quê? Para que ela aprenda que existe sim no nosso dia a dia questões que fogem à nossa lógica, fogem ao nosso racional. A partir do momento que a pessoa compreende que existe uma espiritualidade, não precisa ser ligada a uma religião, mas que existe algo que ela não consegue controlar, que ela não consegue compreender e precisa conviver, mesmo sem compreender, a partir daí a vida fica mais leve, porque ela já aprendeu que, ok, nem tudo ela vai entender, nem tudo ela vai saber, mas ela nasceu com a tendência de querer saber tintim por tintim tudo o que está acontecendo. É dessa forma, é claro que esse é apenas um exemplo, mas é dessa forma que a astrologia consegue te ajudar a ter um novo olhar para as situações da sua vida. Essa é a forma com a qual eu trabalho. Aqui no Brasil, o Conselho de Psicologia, ele não reconhece a astrologia como uma ferramenta para que psicólogos possam aplicar dentro do atendimento que é regulamentado por eles. Em outros países, isso acontece. Se você for procurar as pesquisas que existem na área da astrologia, nas revistas acadêmicas, as pessoas que fazem as pesquisas, pelo menos as que eu pesquisei, eles consideram apenas o Sol e o signo, que é uma informação muito pequena. Ela é uma informação importante, mas não é assim que se faz os estudos e que se pesquisa a astrologia. Você sempre olha aspectos próximos daquele mapa, aspectos de pessoas com as mesmas características e dali consegue extrair uma tendência. E isso envolve planetas, envolve casas, envolve signos, envolve aspectos entre os planetas. Então, se você for
ler nas revistas especializadas de astrologia como que são feitas as pesquisas, são escolhidos pessoas que têm um determinado diagnóstico ou pessoas que viveram uma determinada situação e a partir daquilo ali, do estudo de caso de 1.000, 2.000 pessoas, isso faz com que se encontre um padrão e aquele padrão é considerado como uma tendência para a pessoa viver uma determinada situação. Não que essa situação seja boa ou que essa situação seja ruim, não há julgamento, tudo é aprendizado. E uma vez que a pessoa aprende, mesmo que volte a acontecer algo parecido na vida dela, ela vai encarar de forma mais leve. E se não olhar para o que já aconteceu, se não conseguir compreender aquilo que já viveu, lá na frente, quando os planetas voltarem a fazer o mesmo ângulo, ela vai viver uma situação parecida. E essa situação parecida vai ser muito mais difícil se não tiver sido feito o dever de casa. Então, indiretamente, a astrologia nos responsabiliza para ficarmos atentos para a nossa vida, para conseguirmos compreender o que precisamos fazer de forma que a gente chegue mais rápido naquilo que a gente quer. E se a pessoa está muito perdida, que não sabe para onde quer levar a própria vida, a astrologia também indica uma possibilidade de caminho. Ela não é determinista a ponto de dizer vai ser assim. A astrologia clássica, que faz as previsões de futuro, é mais determinista. A linha que eu uso não é determinista. Tudo na sua vida você consegue modificar ou tornar mais leve a partir do momento em que você se coloca de forma aberta a compreender aquilo que está te incomodando. Já a constelação sistêmica, ela é uma ferramenta para aplicação de uma teoria e cada um de nós é uma estrela dentro de um sistema, que pode ser profissional dentro de uma empresa, pode ser familiar, que é como ela é mais conhecida. E a ideia não é compreender exatamente o que aconteceu, mas conseguir observar sem julgamento o que ocorreu, seja conosco, seja com os nossos antepassados. E a partir do momento em que se observa o que aconteceu, num campo sutil, muda uma chavezinha. E isso faz com que a pessoa consiga sair daquele emaranhado e viver de uma outra forma. É claro que, da mesma forma como existem diferentes maneiras de se conduzir o conteúdo da astrologia do mapa astral, também existem diferentes maneiras de conduzir uma constelação, né? Inclusive, você pode ler os livros e estudar, e só o fato de compreender as leis sistêmicas já muda muito a forma de encarar a vida. E eu falo isso, eu não trabalho com constelação, mas eu já constelei 2 vezes, já participei, acho que de dezenas de constelações de outras pessoas e é sempre um aprendizado, porque você participando, você acaba aprendendo de que forma as pessoas reagiram a determinadas situações e o que não é para ser feito. Então, nesse sentido, se você tem abertura para poder fazer isso, né, para ter essa vivência, isso acaba acelerando o seu processo. Você não começa um processo terapêutico a partir do seu ponto de vista, mas a partir de regras, de situações que vão fazer com que você confronte com aquilo que você sabe. E a partir do momento que você confronta, opa, não foi essa educação que eu recebi,
eu não sabia que podia ser pensado dessa forma, e isso faz com que você consiga ter um resultado mais rápido. Depende muito também de personalidade e de momento de vida. E é claro que a partir do momento que uma pessoa que nunca te viu começa a te mostrar e na constelação você sente, né, que aquilo ali não tá legal, mesmo que você racionalmente tenha aprendido que aquilo era o certo, é claro que muitas vezes isso pode te deixar num estado de choque, pode eventualmente até gerar uma catarse, que é um estado que você coloca para fora tudo que estava preso dentro de você, mas é preferir, aí é uma questão de personalidade. Para mim faz muito sentido em uma hora descobrir algo que eu levaria anos conversando numa outra técnica, né? E se você pesquisar na internet, você vai ver que o Conselho Federal de Psicologia, que é o órgão que regula a profissão dos psicólogos, que eles falam como não tem uma questão, eles falam uma série de motivos pelos quais eles não recomendam que psicólogos usem a constelação sistêmica. Mas se você já participou, se você já estudou essas questões e esteve com um profissional sério, você vai ver que as argumentações utilizadas ali na nota técnica, com exceção da questão do sigilo, porque realmente tem pessoas que acabam filmando a constelação ou mostrando, deixando aberto para pessoas assistirem, e aí você não tem sigilo do que está acontecendo ali, né? Mas com relação às outras situações, na minha opinião, desde que seja explicado para a pessoa com antecedência como vai ser o processo e o que essa pessoa vai efetivamente enfrentar, isso ajuda muito no resultado total. Eu, por exemplo, o que eu acho mais interessante da constelação é que você pode participar da constelação de outras pessoas e ver como que aquele profissional trabalha. Antes de eu constelar, eu participei de constelação com diferentes facilitadores, até que eu encontrei uma pessoa que eu falei, não, da forma como essa pessoa trabalha é que tem a ver comigo. Isso você pode fazer, até aconselho que sempre, antes de constelar, você participe da constelação de outras pessoas para ver se faz sentido para você. Porque provavelmente você vai ser colocado ou colocada cara a cara com uma situação que você não estava querendo ver. E por que você não estava querendo ver? Porque doía demais. Porque enfrentar aquilo faria com que você tivesse algum tipo de dor, né? Como uma conversa com um psicólogo, muitas vezes você chora muito porque você se lembra das coisas. Só que ali você não sabe exatamente o que vai ser mostrado. Mas para mim são duas técnicas fantásticas. Eu quando faço, voltando à questão da astrologia, eu quando faço atendimento, eu gosto de gravar, entregar gravado, e se a pessoa tiver algum tipo de dúvida, depois nós conversamos, para não haver uma ruptura no meu raciocínio e não acontecer da pessoa pegar e me desviar. Porque nos primeiros atendimentos que eu fiz, às vezes sim, a pessoa está tão incomodada com uma situação que ela praticamente queria colo. Queria que eu dissesse, não, isso realmente é muito difícil, etc. E aí eu desse algumas pinceladas, né? Alguns astrólogos trabalham dessa forma. Eles jogam o que você vai acontecer no futuro, e aí você fica olhando para o futuro e não olha por que você chegou naquela situação.
Na minha opinião, a astrologia fez muito mais sentido para minha vida e me ajudou muito mais a chegar próximo àquilo que eu quero quando eu conheci a tabela astrológica. Tem vídeos aqui no canal, e na tabela astrológica, mesmo que você não conheça nada de astrologia, através de números, é possível você compreender o que você tem mais tendência de comportamento. E com isso, diminuindo essa tendência, você consegue outros resultados. Eu explico isso no atendimento, você faz uma vez na vida, tem resposta para sempre de como agir para conseguir se equilibrar. Então, eu conversando sobre isso com as pessoas, volta e meia tem uma pergunta, mas e aqueles bonequinhos lá? Né? E aí eu falo, olha, eu já participei de constelações em que eram feitas online, com bonecos, como representante, funciona da mesma forma, porque eu como representante sentia no meu corpo, só que eu acho muito mais rico fazer na presença das pessoas, porque capta o corpo inteiro da pessoa e tá ali no mesmo ambiente. Para mim, faz mais sentido o presencial. E isso não tem relação nenhuma com a astrologia. Na astrologia, os nossos princípios é que tudo tende ao equilíbrio. E o que está fora é como o que está dentro, o que está em cima é como o que está abaixo, que também é utilizado em várias técnicas da psicologia. A sua visão de mundo é que faz você compreender a qualidade de vida que você tem. A astrologia tem condições de mudar a sua visão de mundo de uma forma consciente, a partir de informação. E a constelação sistêmica vai atuar num campo sutil, que faz com que você, mesmo sem entender, você consegue sentir que precisa agir de forma diferente. Então, são técnicas que não conversam entre si quanto a princípios ou quanto a aplicabilidade, né? A técnica assim no dia a dia, como que funciona. Num, você pode receber a gravação, no outro, obrigatoriamente, você ali está presente para observar o que acontece. E é nesse sentido que eu achei interessante fazer essa gravação do vídeo. Se você tem alguma dúvida em relação à astrologia e alguma outra técnica, lembrando que a astrologia tem diferentes cálculos e diferentes abordagens, tudo depende de qual pergunta você quer responder com a astrologia, e eu desenvolvo um trabalho com base em compreender quais são os aprendizados que a vida vai te exigir, para que com outras técnicas você já aprenda antes e aí evite problemas. Nesse sentido, eu estou à disposição para responder em outros vídeos ou até mesmo em comentários aqui embaixo qualquer sugestão que você tenha de vídeos ou observação a respeito. Todo mundo que ganha de presente uma análise do mapa, mesmo que seja a simplificada que eu faço, ou principalmente a tabela astrológica, fica impressionado da aplicabilidade daquilo que eu falo e do quanto eu consigo descrever algumas questões que a pessoa não havia se dado conta. Então, esse era o vídeo de hoje. Se chegou até aqui, dá uma curtida, compartilha com outras pessoas, porque com certeza, quanto mais gente conhecer essas técnicas que têm resultado rápido, melhor, tanto para as pessoas como para aquelas que convivem com essas pessoas. E fica o meu convite para você assistir os outros vídeos do canal e marcar um atendimento comigo. Até breve no próximo vídeo.